Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, ó Deus, e da tua graça sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, abre uma grande porta para nós. Traga proteção, traga livramento, traga direção. Pedimos também a cura sobre todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que receba um milagre de Deus. Eu oro, Senhor, para que todo sentimento ruim, todo pensamento ruim, negativo, toda contaminação que entrou das trevas na mente dessa pessoa, no coração dela, seja agora levado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, toque-os com o teu poder agora. Toque-os, Espírito Santo. Toque-os com o teu poder, santifica a sua mente, seus pensamentos, no nome de Jesus Cristo. Oro também para que toda enfermidade agora renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a dores de cabeça, sinusite, renite, problemas na coluna, problemas nas pernas, nos pés, todo tipo de alergia, todo problema nos ovários, todo problema no útero. Eu declaro saúde agora na vida dessa pessoa, no sangue dela. Milagre de Deus agora tocando na vida dela. No nome de Jesus, eu oro pela cura total, pela cura completa, pela restauração no corpo físico dessa pessoa. Tu és Deus de maravilhas e eu libero uma palavra sobre o corpo físico dessa pessoa e eu digo, seja curado, seja curada agora. Essa mulher que não pode engravidar, eu libero uma palavra sobre a vida dela. Receba milagre, receba cura, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos hoje no segundo dia do nosso propósito de oração e jejum. É um jejum profético e cremos que Deus vai nos abrir uma grande porta. Por isso, seja agora alguém que anda no profético e libera uma palavra profética aqui nos comentários. Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí. Deus vai me abrir uma grande porta para a glória de Deus. Amém? E se você tem sofrido atrasos, perdas, decepções, tristezas, saiba que Jesus é a solução. E Ele me colocou aqui para dizer exatamente isso para você. Deus tem um plano. Oh, glória a Deus. Você pode vibrar junto comigo. Deus tem um plano. Creia, Deus tem um plano. Aí você diz, eu não consigo enxergar isso. Deus tem. E vai mostrar para você. Você crê? Você crê nisso? Que Deus tem um plano aí para a sua vida? Deus tem um plano poderoso, um plano grande aí para a tua vida? Crê? Eu creio. Eu creio. Ele tem plano para te livrar disso. Ele tem plano para te dar vitória. Ele tem plano para te guiar. Ele tem plano para você, para mostrar as coisas grandes e poderosas que Ele tem reservada para o teu futuro. Glória a Deus. Glória a Deus, eu creio nisso. E eu quero mostrar para você o que está escrito em Atos capítulo 12, do verso 5 ao 9. Essa palavra, ela é chave para quem está numa situação que não vê saída. Se você entrou aqui nessa oração e você está com um problema, você não sabe como vai sair desse problema, de repente você está sendo acusado injustamente por alguém ou por algo, ou você está com um problema financeiro, você acabou gastando demais, você fez negócios fora do tempo, você errou, ou pessoas que você esperava fazer negócios, começou, sabe, essas pessoas todas a se distanciar de você e sair da sua vida, e agora deixaram você, sabe, com problemas nas mãos para resolver, e você se vê sem saída. Essa palavra é a palavra que vai te ajudar a sair disso.
Você crê nisso? Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 12, verso 5 em diante. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que tremendo isso. Pedro preso e a igreja orando. Quando você não vê como sair de uma situação, você tem que ter alguém orando por você. Não só você orando, mas pessoas orando por você. É isso que vai liberar um movimento de Deus em teu favor. A Bíblia diz: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso é categórico aqui. Isso é, sabe, um sinal de Deus para você. Você precisa da intercessão de outras pessoas. Tem gente que diz assim: não, eu não acredito que você precise orar com ninguém. Você sozinho ora e lá Deus vai te escutar. A Bíblia diz que existem vários tipos de oração. Aquela oração que tu entra dentro do teu quarto, fecha a porta, fala só você e Deus, ali você chora, coloca as mágoas para fora. Existe aquela oração onde você recebe uma oração de alguém, alguém impõe as mãos sobre a tua cabeça e ora sobre você. Mas existe também a oração da igreja, a oração dos irmãos, a oração de pessoas em favor de nós. Há muito poder na oração, há muito poder na comunhão. Eu já comentei com vocês aqui, mas é importante eu comentar. Tem uma igreja lá no sul e essa igreja foi construída com oração. Sabe por quê? Porque um empresário da cidade tinha um grande negócio para fazer e o negócio não estava indo para frente, ele tentava e não conseguia. E ele foi até um pastor da cidade e ele disse para esse pastor: eu preciso que vocês orem para que o negócio saia. E se esse negócio sair, eu compro o terreno e eu construo a igreja para vocês. Olha só. E o pastor então moveu todos os grupos de oração da igreja, colocou a igreja a orar e a igreja ficou orando lá, parece mais de 40 dias. E a Bíblia nos fala que quando a igreja faz esse tipo de coisa, oração incessante, oração em concordância, há um movimento espiritual que é liberado. E foi o que aconteceu com a vida desse empresário. O negócio aconteceu, as travas foram tiradas e assim que ele finalizou o negócio, que estava tudo certo, ele chamou o pastor e disse: pastor, escolhe o terreno, vou comprar o terreno e vou mandar construir a igreja. E ele comprou o terreno, construiu a igreja e entregou as chaves para a igreja. Eu acredito que pessoas que colocam fé no poder da intercessão, elas recebem seus milagres. É por isso que a Bíblia diz aqui que mesmo Pedro na prisão, a igreja estava lá intercedendo. Era uma situação difícil. Sabe, eu acho que nós invertemos a ordem das coisas. Acredito que nós estamos tentando muitas vezes ganhar certas guerras no grito, na briga, no desespero. E a minha pergunta é: está dando certo? Não dá certo. Por quê? Porque nós precisamos entrar num outro tipo de nível, o nível de oração, o nível espiritual, para podermos vencer as batalhas que vêm a nós. E a Bíblia diz aqui, continuando: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, como se ele fosse um criminoso. E sentinelas à porta guardavam o cárcere, com medo de que Pedro fosse ser um alto, bandido. E não era nada disso. Ele era um pregador da palavra. E diz aqui: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa.
Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia, por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Olha o sobrenatural que aconteceu. Deus enviou um anjo lá na prisão onde Pedro estava. A Bíblia diz que as cadeias que estavam prendendo a ele, de repente, soltaram. A porta se abriu e ele pensou que aquilo tudo era uma visão e tudo, sabe, era uma visão, mas ao mesmo tempo estava acontecendo no natural. E a Bíblia diz então que o anjo tirou Pedro da prisão e o conduziu até onde a igreja estava orando. Que tremendo isso! E isso me traz uma reflexão muito poderosa. Deus ouve e vê. Você não está sozinho nas suas lutas. Permaneça firme e estável, porque Deus já está planejando a sua vitória, a sua libertação. Que tremendo! A igreja orando e o plano sendo executado. Uma liberação tremenda acontecendo. Deus enviando um anjo do céu para abrir as cadeias, para tirar o homem da prisão. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Deus está colocando um plano em curso. Deus está projetando uma libertação. Deus está projetando uma saída para você. Deus está trabalhando no seu problema. Por isso, mantenha calma. Fique doce. Fique fora do medo e continue crendo que Deus já está planejando a tua vitória, o teu milagre, a salvação para a tua casa, a transformação dessa situação difícil que você está. E não importa o quão cabeluda seja uma situação, o quão difícil seja, sabe, um problema que você está enfrentando, Deus pode mudar a sua história. Ele pode mudar o que você está vivendo, creia. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção no nome de Jesus Cristo. E eu quero agora orar por você, quero declarar o Salmos 91, quero pedir a você, deixa a sua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos e compartilhe com 8 pessoas agora. E se não ativou o sininho aí da notificação, ativa o sininho para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Tá? Tem um sininho aí, é só clicar e ativar todas as notificações. Eu recebi um testemunho da Mônica e ela escreveu assim: eu quero agradecer pela vitória que recebi na terça-feira passada. Antes mesmo de terminar a campanha, consegui a graça e o favor de Deus na homologação do meu processo, que já estava há 9 anos sem resolução, e o dia chegou. Agora poderei finalmente obter a escritura do meu imóvel. Deus é justo e fiel. Que Deus te abençoe, viu? E nós estávamos na semana passada no propósito da justiça de Deus. Você vê que cada campanha tem uma liberação especial de Deus aqui? Cada propósito tem uma liberação especial. Escreve aqui nos comentários, escreve assim: Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve com fé. Libere no mundo espiritual essa palavra profética. Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Quero também avisar a todos lá do Sul que eu terei o tour profético nesse final de semana. Sexta estarei em Passo Fundo, sábado estarei em Panambi e domingo estarei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vão ser 3 dias onde eu vou ministrar cada dia sobre o Espírito Santo. E vou estar orando pelos enfermos, estarei liberando palavras proféticas e vai ser algo incrível. Um outro anúncio é o lançamento desse livro aqui, Café com Jesus, que você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Olha aqui que lindo que está o nosso devocional. Adquira esse livro
Já pegue alguns a mais para dar de presente para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que trabalham para você. E eu sei que esse livro aqui vai fazer a diferença na sua vida. Mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, para depois ler o devocional. E vamos ter a conferência A Cura. E vai estar comigo Tiago Brunet, Mac Anderson e outros convidados. Serão 2 dias. E sabe o que nós vamos falar? Vamos falar sobre como vencer as crenças limitantes. Exatamente. Deus está dizendo para você e quer que essas travas saiam da sua vida para você viver algo novo, algo melhor. E se você quer fazer esse evento, essa conferência, o link está aqui na descrição ou direto no meu site. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle Global. E não creio que você tenha que ficar de fora. Está aí o nosso convite para você. Te aguardo. Tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91. Compartilhe e coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você e te abençoar agora, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Por isso, Pai, eu oro por cada pessoa, Pai, que pode estar numa situação como a de Pedro, uma situação difícil, uma situação onde não se vê como que as coisas podem mudar. Os homens já deram a sua palavra, já não há mais possibilidade, não há nenhum tipo de perspectiva de mudança. No entanto, nós nos movemos pela fé e não pela vista. Por isso, eu quero liberar uma palavra profética. Deus te tirará de qualquer dificuldade, tirará você de qualquer zona de guerra, de qualquer ação que estiver prendendo você, no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus está te visitando nessa hora, está quebrando as amarras, desfazendo a maldade. E que venha tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de avanço, tempos de crescimento para a tua vida, para a tua casa e para os teus negócios. Oramos para que se reverta toda a adversidade, toda ação maligna de falência, de destruição, tudo aquilo que vem para desanimar essa pessoa, até mesmo diagnósticos, que não há possibilidade, que não há como resolver, que não há como melhorar. Eu oro por um milagre agora. Eu oro por uma intervenção no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra: saúde, paz, transformação, mudança de ambiente, mudança de realidade, vitória na tua vida agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja visitado por Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Senhor, quebra o jugo, completamente o peso que essa pessoa carrega, aquilo que oprime a vida dela, que ela seja livre agora, no nome de Jesus. Que o toque de Deus, o toque divino, venha sobre a tua vida agora. Seja livre, seja liberto, seja liberta no nome de Jesus, e que haja vitória na tua vida agora, no nome de Jesus Cristo.
Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça e com o teu favor, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus Cristo. Tira dores, Pai, que essa pessoa esteja sentindo agora, nesse momento. E traga um refrigério, traga novas forças, traga, Senhor, uma capacidade maior. Essa pessoa, Pai, que está se sentindo incapaz para determinadas situações na vida dela, capacita ela, Pai, que agora ela entre numa parceria com o Espírito Santo e com essa parceria ela tenha vitória sobre qualquer inimigo em nome de Jesus. Eu te abençoo a ti e a tua casa e declaro, Deus vai abrir uma grande porta para nós. O nosso Deus é Deus de milagres, cremos nele e pedimos uma ação do céu sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus a glória, a Deus o louvor. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração e que Deus multiplique as bênçãos na tua vida, no nome de Jesus. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que toda injustiça e maldade está sendo visitada pelo juiz de toda a terra. Oramos para que essa injustiça se converta em justiça. Oramos para que essa maldade se converta em bondade. Oramos pela restauração total, pela restituição total, tudo aquilo que foi tirado da tua vida injustamente, tempo que foi roubado, dinheiro que foi tirado da tua vida, que haja uma restituição total e completa na tua vida. Liberamos essa palavra e pedimos ao Senhor justiça nas portas. Senhor, libera a justiça nas nossas portas. Toda a oportunidade que nos foi tirada. Tudo aquilo, Senhor, que vinha para o nosso caminho, mas que foi tirado do nosso caminho, que o Senhor traga de volta. Que haja uma restauração total, uma restauração completa, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Antes de começar a liberar a palavra que eu tenho para você, eu senti algo no meu espírito. Algo que Deus falou comigo. E o Senhor me disse que quando Ele coloca um desejo no nosso coração, seja de fazer alguma coisa por alguém, de ajudar uma pessoa, de fazer uma oração por um desconhecido, devemos fazer. Porque a bênção sempre vem depois da obediência. As pequenas instruções que o Espírito Santo nos dá, elas podem conter mais milagres que nós imaginamos. Por isso, faça o que Ele falar ao seu coração. Se Ele falar ao seu coração de você perdoar alguém hoje, perdoe. Se Ele falar ao seu coração de mandar uma mensagem, sabe, de boa noite para uma pessoa, faça isso. Se o Espírito Santo colocar no seu coração que amanhã, segunda-feira, você tem que ligar para alguém e pedir uma oportunidade de trabalho ou de conversar para tomar um café com essa pessoa, faça isso. Faça o que o Espírito Santo falar ao seu coração. E claro, quando é Deus falando, nunca vai prejudicar a outra pessoa, não vai prejudicar você também. Quando é Deus falando, a Bíblia diz que o que Deus fala é bom, o que Deus fala é honesto, o que Deus fala abençoa, certo? Dá força. Então, me veio esse sentimento no coração, sabe? Não é estranho para mim, porque eu gosto muito de estar atento ao que Deus está falando, mas eu senti forte isso de compartilhar com você, e agora eu comecei a fazer essa oração aqui, essa abertura de oração, e o Espírito Santo falou muito forte isso no meu coração, sabe? Obedeça as pequenas instruções que Deus está dando, as pequenas instruções que Deus está falando. Amém? E você que está entrando aqui, hoje estamos no 7º dia desse propósito, para a glória de Deus. Amém? Estamos no 7º dia, estamos firmes nesse propósito.
Você está firme? Escreve aqui nos comentários, estou firme. Libera essa frase profética, amém? E cremos que estamos firmes com os nossos pés na rocha, e a rocha é Cristo. A rocha é Cristo, a rocha do nosso sustento. Então escreve aí nos comentários, em nome de Jesus Cristo. Eu quero começar com um testemunho, o testemunho da Andiara, e ela escreveu assim: graça e paz. Eu tinha um processo desde 2016 que estava se arrastando, e durante uma campanha de oração o Senhor pediu destravar de Deus para tudo aquilo que estava parado. 2 dias depois o processo começou a evoluir e em apenas 15 dias um dos valores que já estava em minha conta. Toda honra e glória a Deus, agradeço a Deus pelo seu ministério e estou sempre intercedendo por você. Obrigado, Andiara, e toda honra e toda glória a Jesus. Amém? Deus é fiel. E você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos caminhar juntos. Também quero pedir para você ativar as notificações. Tem um sininho aí, certo? E você clica nesse sininho e ativa todas as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube te avise. Tem muita gente que às vezes diz assim para mim: eu não vejo a hora que você entra, eu não fui avisado. Não é que não foi avisado, é que você não ativou as notificações. Então tem um sininho aí que é importante você ativar para você não perder as orações. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, e essa palavra eu creio que quando Deus fala, eu tenho que dar resposta. E uma pessoa me fez uma pergunta, e a pergunta que essa pessoa me fez é: por que deixar as pessoas irem? Porque a bem da verdade é que a gente quer que ninguém saia da nossa vida. Não é assim? Então a gente quer que amigos permaneçam, sociedades permaneçam, lugares que a gente vai, a gente quer que seja sempre a mesma coisa, e as coisas mudam. Não porque às vezes as pessoas mudaram, às vezes elas mudam, mas às vezes é Deus querendo te levar para uma nova estação, certo? E quando Deus quer te levar para uma nova estação, inclusive eu falei sobre isso hoje, eu falei um pouco sobre isso na minha ministração que eu trouxe na igreja. Eu falei sobre quando Deus quer nos mudar de estação. Quando Deus quer nos mudar de estação, Ele começa a tirar algumas pessoas da nossa vida. Ele nos muda de mesas. Ele começa a fazer algumas mexidas na nossa vida que a gente até tem dificuldades de entender, sabe? O porquê que Deus está movimentando as coisas dessa maneira. Mas eu digo para as pessoas: deixa que vá, e um problema vai embora junto. Tem coisas que a gente tem que deixar aí e o problema vai embora junto. A Bíblia nos diz em 1 João 2,19, eu amo esse versículo porque diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, isso é forte. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Não fui eu que escrevi isso. Foi o apóstolo do amor, o apóstolo João. E ele estava dizendo: vocês estão tão apegados a uma pessoa que saiu, a alguém que saiu, sabe, do convívio de vocês, mas o que vocês não estão vendo é que essas pessoas nunca estiveram com vocês. E sabe por quê? Porque se eles estivessem com vocês, eles nunca teriam saído da vida de vocês. Eu sei que isso, gente, é algo forte, muito forte, porque a gente não aceita a despedida das pessoas. A gente não aceita que alguém saia da nossa vida. E ficamos tristes, ficamos decepcionados e pensamos, não temos amigos. Na verdade, você tem amigos, você tem pessoas próximas de você, mas você também tem que compreender uma coisa, que
Deus faz essas mexidas na sua vida justamente para que você não fique dependente. Isso é uma coisa que Deus tem falado comigo, sabe? Muitas vezes eu conheço tanta gente, sabe? Hoje eu conheço pessoas no Brasil, pessoas fora do Brasil. Conheço grandes políticos, não só do Brasil, mas de fora do Brasil. Conheço embaixadores, conheço CEOs de grandes empresas, até internacionais. Tenho, sabe, pessoas lá da cidade onde morei, né, da cidade onde vivi, pessoas que são conhecidas, amigos, pessoas próximas, sabe? Mas sabe o que Deus tem me mostrado? Que grande parte da nossa vida a gente vai viver só com a nossa família. Porque tem gente que gosta de viver sempre com a casa cheia. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande para uma amizade. Então, assim, em qualquer lugar que eu tiver, rapidinho eu faço um amigo, né? Conheço uma pessoa, já me conecto rápido. Isso é uma graça que Deus me deu em qualquer lugar que eu vou. Mas nesses últimos tempos, Deus tem me ensinado que existem momentos onde Deus quer que você cultive mais, não os relacionamentos de longe, mas os relacionamentos mais próximos de você, que é você e a sua família, você, sua esposa e seus filhos. Porque a gente quer ser amigo de todo mundo e Deus ensina pra gente que não tem como ser amigo de todo mundo. Tem gente que nunca vai gostar de você. Você pode até querer, sabe, a amizade daquela pessoa, mas ela não vai ser sua amiga. Porque há pessoas que olham muito, sabe, para a questão do o que o outro pode fazer por mim. Então, se ela vê que você não pode fazer nada por ela, então ela vai se afastar de você. Tem gente que é assim, não consegue ser amigo por ser amigo. A pessoa quer ser amigo para ter alguma vantagem, para ter alguma coisa, quer ter uma barganha, quer fazer algum tipo de troca com você, certo? E Deus tem me ensinado que muitas vezes Ele afasta algumas pessoas da nossa vida, porque Deus quer que a gente cultive os relacionamentos e as amizades mais de perto, começando pela sua própria família, pelas pessoas com quem você trabalha todos os dias e sabe, às vezes uma pessoa que está distante de você, você não vai ter uma grande amizade com ela, mas você não vai deixar de ser amigo dela. Você não vai deixar de ter uma proximidade dela. Você pode até ter uma proximidade. Agora, entenda, quando alguém sai totalmente da sua vida, quando alguém se afasta, como disse João aqui, é porque nunca foi com você. Nunca foi com você. É por isso que não lutou por você. É por isso que quando você enfrentou uma injustiça, essa pessoa não deu cara a tapa por você. Porque ela nunca foi com você. Ela estava com você por uma aliança. Ela estava com você por algo que você poderia dar para ela. A partir do momento que ela viu que não podia ter nada de você, ela simplesmente se afastou. E tem relacionamentos que são assim. Só que eu quero que você entenda que quando Deus afasta alguém da nossa vida, duas coisas boas podem acontecer. Primeiro, a paz voltar a reinar na sua vida. Porque às vezes tem um incômodo que a gente não tem a origem, a explicação daquele incômodo. Por que eu estou incomodado com isso? Por que parece que está sempre faltando alguma coisa na minha vida? Por que eu estou angustiado? Bem, às vezes isso é porque você não está vendo o que está lhe atacando. Você não está vendo, sabe, o que está no seu meio, o que está contra você, mas que você acha que está com você. Então, quando algumas pessoas saem da nossa vida, o problema vai embora também. Então, tem coisas que tem que sair da nossa vida para o problema sair também. Tem gente que não deveria estar na nossa vida. E às vezes é a gente que está prendendo, que está segurando, que não está deixando aquele assunto embora, que não está deixando aquela pessoa embora. Deixa que vá, deixa que siga o caminho, porque Deus está querendo lhe levar para uma nova estação. E às vezes não é só referente a você. Não podemos ser egoístas e pensar que é só referente a nós. Às vezes é referente até a outra pessoa. Porque às vezes Deus tem um plano melhor para ela,
né? Deus tem um caminho melhor para ela e a gente quer segurar com a gente. Mas Deus quer que a pessoa vá. Por quê? Porque Deus vê o lado dela também. Então vai ser bom para você, vai ser bom para ela. E a segunda coisa, Deus, quando tira algumas pessoas da nossa vida, Ele também vem com novas promessas, vem com novas estratégias, Ele vem com novas coisas para a nossa vida. Então, sempre que existir movimentações na nossa vida, sempre que existir movimentações, vai haver também o novo de Deus. Então as movimentações são sinalizações do novo de Deus. Eu falei isso, inclusive, no culto hoje pela manhã e gostaria que você assistisse essa palavra, porque, sabe, ali são sinais claros de que Deus está trazendo uma coisa nova para a nossa vida. Então essas movimentações, você diz assim, meu Deus do céu, que monte de coisa que mexeu aí na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é que Deus está clareando o teu caminho. Deus está mostrando, sabe, que uma coisa nova vai entrar na sua vida. Deus está mostrando que algo bom vai acontecer. Deus está movimentando as coisas na tua vida e glória a Deus por isso. Aleluia. A justiça já começou a acontecer. A justiça já começou a acontecer. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Deixo essa instrução para você em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Declarar o Salmo 91. E se você ainda não conhece esse livro aqui, ó, Café com Jesus, adquira lá no meu site. É um devocional, uma palavra para cada dia. Inclusive tem algumas livrarias, você pode até pedir. Mas se você quiser que a gente mande direto para sua casa, vai lá no meu site e o nosso pessoal vai mandar esse livro aqui para você, tá bom? Café com Jesus, é um devocional profético, uma palavra para cada dia. Esse livro aqui, eu recebo muitos testemunhos dele, sei que vai abençoar você tremendamente, amém? Muito bem. Salmos 91, escreve aí, estou firme. Escreve aí, estou firme. Glória a Deus, amém? Está firme na rocha, que é Jesus? Então escreve aí, estou firme. Certo? Toda vez que você entrar nas orações aqui, você vai escrever, estou firme, firme em nome de Jesus. Nada tira a gente da presença do Senhor. Amém? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade e a injustiça que aconteceu com você, a maldade. Nós vamos orar, vamos quebrar isso. Jesus nos deu poder e autoridade. Amém? Senhor Jesus, eu oro agora e eu peço ao Senhor, coloca a tua mão sobre a vida de cada pessoa que está fazendo seu pedido de oração aqui nos comentários, cada pessoa que está nessa campanha, nesse propósito, orando em favor da justiça de Deus, orando para que toda a maldade seja visitada pelo poder de Deus, maldade que foi feita, Pai, contra o trabalho dessa pessoa, contra a sua família, contra seus negócios. Meu Deus, Tu sabes o tanto que algumas pessoas têm sofrido, inclusive atrasos,
pessoas perderam oportunidades por causa da injustiça, mas eu sei, ó Deus, que Tu és um Deus justo, e como Jó declarou, e nós falamos na oração da manhã sobre isso, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, Ele vive e Ele está trabalhando em meu favor. Senhor, que haja justiça no nosso caminho e que toda injustiça contra nós, direta ou indireta, seja visitada pelo Senhor. A Tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei. E nós estamos clamando, Pai, por respostas de justiça e que toda obra de maldade seja visitada agora pelo juiz de toda a terra. Que toda obra de maldade contra a nossa vida, toda injustiça, toda palavra contrária, toda palavra negativa, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, dá vida a essa pessoa e tira do caminho dela tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que entristece, Pai. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros e te pedimos alinha nosso coração ao teu propósito e tira do nosso caminho, Senhor, o que tiver que tirar. Que seja feita a Tua vontade. Queremos, Pai, que o Senhor coloque no nosso caminho o que for da Tua vontade, as pessoas certas, as conexões certas, as portas certas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que seja quebrado toda a influência do mal. E eu oro, Pai, para que o Senhor levante com poder pessoas que estão se rendendo a Ti, pessoas que estão se entregando a Ti, em nome de Jesus. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente. Toda pessoa que estiver doente, eu oro para que essa pessoa seja curada agora. No nome de Jesus, haja cura total e completa na vida dessa pessoa. E que nenhum mal prevaleça contra a vida dela. Prospera ela, Pai. Derrama da Tua graça sobre ela. Dá vida a ela. Dá saúde a ela. E também eu oro para que o Senhor ilumine o caminho dela para sair de todo lugar escuro. Ilumina o caminho dela para sair da depressão. Ilumina o caminho dela para ser livre do medo. No nome de Jesus, que a vida de Deus toque nessa pessoa e que toda doença, todo tumor, toda alergia, todo mal no corpo físico, no sangue dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro por problemas metabólicos para que o Senhor restaure a saúde dessa pessoa. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Você agora vai ser um compartilhador. Compartilhe essa oração com 7 casas, com 7 famílias. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, gente querida. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser.